Como lidar com a angústia? Então, a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, pois das várias dicas que eu vou dar nesse vídeo, das várias ideias, pesquisas que eu fiz, pode ser que algo faça sentido para você e você possa aplicar na prática, no seu dia a dia, diminuindo assim o seu sofrimento emocional. Eu sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram, a cada dia com um tema diferente. E espero te ver em todas essas lives. Então sejam todos bem-vindos e sejam todas bem-vindas. E você que está chegando agora e não conhece o trabalho que eu venho fazendo, eu tenho vários vídeos também na internet, né, no YouTube, no Facebook e no Instagram, para que você possa assistir também, com vários temas diferentes. E quero desejar também boa noite a todos vocês e a todas vocês, e agradecer por vocês estarem me acompanhando aqui na live. Muito obrigado. Então, quando nós sentimos angústia, ela pode trazer algumas emoções, pode trazer alguns sentimentos, como, por exemplo, ansiedade, insegurança, falta de humor, ressentimento, dor. E com isso também pode causar algumas doenças psicossomáticas se esses sentimentos, essas emoções continuarem persistindo por muito tempo. Então, uma das causas da angústia pode ser uma emoção de algo que pode acontecer, seja, por exemplo, perigos reais por alguma situação ou alguma circunstância em que nós podemos estar envolvidos. Então, são perigos reais. Existem também os perigos imaginários. Então, são aquelas situações em que nós sentimos medo de que possa vir a acontecer. E a angústia pode ser causada também por algo que já aconteceu, trazida por lembranças que nos marcam muito. Então, que tipo de sintomas nós podemos sentir? Por exemplo, aperto no peito, alteração no batimento do coração, desassossego, inquietação, pensamentos negativos. Então, tem uma série de coisas que podem acontecer conosco. Mas, na atualidade, nós temos o desenvolvimento tecnológico que nos permite, através dos aviões, sobrevoar vários países, através da rádio, da televisão, da internet, dos celulares, nós conseguimos superar grandes distâncias. Mas muitos de nós ainda nos sentimos isolados dentro de nós, mesmo que nós estejamos fazendo parte de uma grande sociedade, mesmo que nós estejamos tendo acesso a todas essas tecnologias. Então, muitas vezes estamos passando por sofrimentos interiores, como, por exemplo, esse da angústia, e não conseguimos encontrar uma resposta que possa solucionar esse sofrimento emocional. E nem sempre a presença física de uma outra pessoa vai representar que o problema vai ser solucionado. Porque quando nós estamos passando por um momento de angústia, o que nós mais preferimos é não estarmos em companhia das pessoas ou daquelas situações que nos provocam essa angústia ou que nos faz lembrar da angústia. E aí nós preferimos receber um alívio nesse momento de angústia, ou receber algum tipo de apoio nesses momentos difíceis. E até aparecem pessoas bem intencionadas que dizem assim: vai passar, força, vai melhorar, sorria, divirta-se, seja paciente. Então, mesmo assim, apesar de todas essas palavras que são ditas para nós, parece que falta alguma coisa. E porque nós não estamos sendo atendidos para resolver os nossos problemas e os nossos sentimentos. E isso ocorre porque, segundo pesquisas da neurociência, nós normalmente estamos acionando apenas os nossos instintos básicos de sobrevivência e as nossas emoções. Somente esses dois níveis, os instintos e as emoções.
Então, são aqueles instintos básicos de sobrevivência mais ligados ao lado animal que ainda não foi controlado por nós, né? E também nós envolvemos a nossa parte emocional. Quando envolvemos apenas esses dois níveis, é muito difícil nós encontrarmos uma solução. Daí está a importância de nós envolvermos também a nossa consciência, o nosso raciocínio, a nossa razão. Envolve também a nossa criatividade, que elas são todas manifestadas na região do cérebro, que nós chamamos de neocórtex, que é a parte mais externa do nosso cérebro. Então, como que nós utilizamos a nossa consciência, o nosso raciocínio, a nossa razão e também a nossa criatividade? Ou seja, como que nós ativamos a região do cérebro que nós chamamos de neocórtex? Então, para nós conquistarmos o nosso equilíbrio utilizando o nosso neocórtex, eu vou passar 12 dicas práticas para podermos aprender a nos proteger daquela angústia paralisante. Aquela angústia paralisante prejudica até a nossa saúde e nos faz parar no tempo. Então, a minha sugestão é que, se você se identificar com alguma dessas dicas, escolha uma dica apenas para seguir, não todas de uma vez, escolha uma. E depois de você conseguir realizar uma dessas dicas e já ter colhido o aprendizado da experiência, escolha outra dica e assim por diante. Então, uma das dicas, a primeira dica, aceitar as nossas imperfeições e procurar corrigir as que nós temos condições de consertar. Segunda dica, aceitar aquelas falhas cuja correção não depende de nós. Terceira dica, onde nós estivermos, procurar dar o melhor de nós, plantando sempre a felicidade e o progresso à nossa volta. Quarta dica, termos mais tolerância com relação aos obstáculos que são colocados na nossa vida, entendendo que as outras pessoas também têm os obstáculos delas. Quinta dica, cada vez que nós recebermos uma ofensa, perceber que as ofensas são retratos das pessoas que querem nos ofender. E nós não temos obrigação de recolher esses retratos. Então a escolha é nossa. Sexta dica, se recebermos alguma notícia de calamidade que possa vir a acontecer no futuro, eliminemos qualquer inquietação em nós, porque provavelmente aquela coisa nem chegue a acontecer. Sétima dica, assumir os pensamentos de culpa e procurar transformar esses pensamentos de culpa em reajuste, em reparação e em trabalho. Oitava dica, não desprezar os nossos entes queridos, nem prejudicá-los com a superproteção, porque a superproteção é uma forma de escravizar os nossos entes queridos, a nossa forma de ser, a nossa forma de pensar. Nona dica, não exigir nada do outro daquilo que nós ainda não conseguimos fazer. Então, quando nós formos fazer alguma crítica, que nós possamos nos incluir nessa crítica também. Então, vamos à 10ª dica, né? Não pedir nada sem dar nada de nós mesmos antes. Então, é importante fazer essa troca, não ficar apenas pedindo, mas também doar de nós mesmos. 11ª dica, respeitar os pontos de vista das outras pessoas, lembrando que cada um de nós temos maneiras, opiniões individuais que são baseadas nas nossas crenças e nos nossos conhecimentos. Lembrando também que um ponto de vista é a vista de um ponto. E a 12ª dica, apesar das crises que estão acontecendo no mundo, procuremos equilibrar o nosso mundo interior, que é um mundo onde nós temos controle, e termos a compreensão e o entendimento que as crises são necessárias
para que as transformações ocorram na direção de um mundo melhor. E sabemos também que nada ocorre por acaso e que nenhuma mudança ocorre da noite para o dia. E também tem aquelas mudanças que demoram mais tempo, e aí são necessárias até gerações e gerações para que aquelas mudanças aconteçam, devido ao tempo de amadurecimento de cada consciência. Então, depois vale a pena repassar esse vídeo e anotar essas dicas ou outras reflexões desse vídeo que você achou importante. Mas não fazer isso apenas com esse vídeo, mas também com os outros vídeos que eu tenho postado aqui, para que você possa refletir mais profundamente sobre o conteúdo dos vídeos. Então, foram 12 dicas para que nós possamos nos proteger da angústia paralisante. É importante nós escolhermos uma, aquela que nós nos identificamos e achamos que conseguimos fazer, e colocar em prática. E depois partimos para as outras dicas, uma de cada vez. Se nós fizermos uma retrospectiva histórica, nós vamos ver que nós temos, ou para que nós tenhamos esse nível de conforto que nós temos hoje, na cidade em que nós vivemos, quanto suor escorreu pelas pessoas que ajudaram na construção das ruas, das avenidas, das casas, dos edifícios. Quantos dedos foram quebrados nessas atividades de construção? Quantos acidentes ocorreram com aquelas pessoas? Quantas inquietações e quanta angústia passaram pelos corações dessas pessoas e pelas famílias que viveram nessa época. Talvez nós não conseguiremos saber em detalhes o que aconteceu, mas não podemos deixar de reconhecer que o trabalho foi realizado, apesar das inquietações, apesar das angústias. Então, cada vez que nós nos envolvermos em angústia, em ansiedade, mesmo que hoje nós não saibamos reconhecer e nem agradecer, procuremos continuar trilhando essa jornada com mais serenidade e mais contentamento, buscando nos aprimorar em conhecimentos e aprendizados das experiências que nós estamos passando. E para construir um mundo melhor, não deixemos de colocar o alicerce da bondade, o alicerce das ações no bem, nas coisas em que nós sabemos e nós podemos realizar. Então, o que vale em tudo isso é que a nossa parte na obra seja feita, assim como nessa retrospectiva histórica as pessoas realizaram as partes dela para que nós tivéssemos o conforto que temos hoje. Então, para que possamos fazer um mundo melhor, que nós possamos fazer a nossa parte para que possamos construir um futuro melhor. E à medida em que nós realizamos a nossa parte, seremos reconhecidos com os frutos que forem produzidos a partir do nosso plantio. É porque para que nós possamos colher esses frutos, nós precisamos primeiro plantar. E a Juju escreve aqui: obrigada, Dr. Hugo, por suas dicas. Sua voz passa muita serenidade. Sofro com síndrome de pânico e sinto minha mente muito agitada, ansiosa. Muito obrigado pelo seu comentário, Juju. Espero que as dicas que eu estou passando aqui possam te ajudar também no dia a dia. Então, procure escolher uma dessas dicas e colocar em prática o mais rápido possível. Depois que você for conseguindo superar essas situações, busque por uma outra dica e assim por diante. Mas muito obrigado pelo seu comentário. E você comentou também, Dr. Hugo, é que eu não sou médico. Obrigado pelo doutor, mas eu não sou médico, Juju. Mas obrigado. A Angela Farias escreveu aqui: boa noite, Hugo. Como sempre, você é top. Só temos a agradecer por suas palavras maravilhosas que nos coloca para frente. Obrigada e que Deus te abençoe. Muito obrigado, Angela Farias. Obrigado por suas palavras, pelo seu comentário aqui. Boa noite para você também. Então vamos prosseguindo. Então, muitas vezes nós ficamos muito tempo presos em um sofrimento, em uma angústia,
porque nós não conseguimos nos libertar dos nossos costumes, dos nossos hábitos, das nossas crenças limitantes, porque muitas vezes elas que nos estão prendendo àquela angústia, elas que estão nos prendendo àquele sofrimento. Então, não devemos confundir com os costumes, hábitos e crenças que fazem parte da nossa vida e são importantes para a nossa evolução, que são justamente aquelas que estão em sintonia com os desígnios de Deus. Diferente daquelas crenças limitantes nos nossos padrões mentais fixos que nos prendem e nos paralisam em uma situação e também nos mantém no sofrimento. Então, para que nós possamos saber se temos crenças limitantes ou padrões mentais fixos, nós podemos analisar a resposta que nós damos quando fazemos a seguinte pergunta para nós mesmos: o que eu fiz hoje me fez uma pessoa melhor do que eu fui ontem? Eu fui a mesma pessoa que ontem ou desenvolvi alguma qualidade em mim no dia de hoje? Se formos a mesma pessoa, é um incentivo para que nós possamos buscar por mais conhecimento de nós mesmos e colocar em prática para que amanhã nós sejamos uma pessoa melhor do que hoje. E se hoje nós somos uma pessoa melhor do que ontem, procuremos continuar realizando esse hábito de autoconhecimento, um pouco a cada dia, porém com constância, com perseverança. E ao longo de uma vida, nós teremos nos transformado em uma pessoa bem melhor. E eu espero contribuir através dos conteúdos dos meus vídeos para que todos nós sejamos melhores hoje do que fomos ontem e melhores amanhã do que nós somos hoje. Então, espero que o conteúdo dos meus vídeos ajude a todos nós a seguirmos nessa caminhada de sermos pessoas cada vez melhores a cada dia. Então, eu vou contar uma história rapidinha aqui. Então, tinha uma família de 5 pessoas que estava passeando na praia. Então, as crianças estavam tomando banho de mar, fazendo aqueles castelos de areia, quando ao longe apareceu uma velhinha. Essa velhinha tinha um cabelo grisalho, que voava com o vento, se esvoaçava com o vento, né? E as roupas dela estavam bastante sujas e até um pouco esfarrapadas. E ela resmungava qualquer coisa enquanto apanhava coisas lá da praia e colocava dentro de um saco. Os pais chamaram as crianças e pediram que ficassem longe da velha. E quando aquela velha passou, curvando-se de vez em quando para apanhar as coisas lá da praia, sorriu para a família. Mas o seu cumprimento não foi correspondido. Semanas mais tarde, souberam que a velhinha dedicara a sua vida a apanhar caquinhos de vidro na praia para que as crianças não cortassem os pés. Então, essa parábola, bastante simples, nos mostra que muitas vezes a nossa angústia é gerada por algumas crenças que nós trazemos e acabamos julgando as coisas exteriores de acordo com os nossos conteúdos interiores, sem analisarmos realmente a situação. E por outro lado, nós podemos realizar pequenas ações na nossa vida que ajudam a fazer um mundo melhor. Que possamos refletir nessa pequena parábola. A Juju escreveu aqui, ótima parábola, gostei. Obrigado, Juju. A Marlizinha Batista escreveu aqui, ajuda muito. Muito obrigado, Marlizinha. O Silvio Eixima escreveu aqui, Hugo, a angústia pode vir das vidas passadas e como podemos amenizar? Muito obrigado. Um bom comentário que você colocou aqui, Yudi. Silvio Yudi perguntou se essa angústia pode vir de vidas passadas. Realmente pode vir de vidas passadas, sim. E muitas vezes as nossas tendências, as coisas que nós estamos sentindo, podem ter a ver com as vidas passadas, principalmente nos relacionamentos que nós temos. É importante nós pararmos para perceber o que nós temos à nossa volta e ver à nossa volta o que nos provoca
angústia, se são as pessoas, se são as situações, se são ambas as coisas que estão nos trazendo angústia. E a partir das coisas que nós temos à nossa volta, procurarmos entender qual é o ensinamento que está embutido naquele ensinamento. Porque as coisas que nós vemos fora de nós são as coisas que nós temos dentro de nós. Então, se vemos fora algo que nos angustia, significa que nós temos alguma sombra, alguma, alguma imperfeição que nós precisamos ainda descobrir em nós e procurar transformar aquela sombra em luz. Então, diante de uma situação de angústia, seja com pessoas ou com situações que estejam acontecendo, que possamos nós procurarmos um entendimento da lição que nós precisamos aprender com aquilo. Mas é importante, nesse momento, não ficarmos focados apenas naquele problema, porque se ficarmos focados naquele problema, nós não vamos conseguir encontrar a solução. Precisamos ampliar a visão, ter uma visão mais ampla da situação, procurar ver de mais longe. Para buscar a resposta, nós precisamos também estudar a nós mesmos, porque a partir do momento em que nós temos um problema, para que nós possamos sair de um problema, por exemplo, uma situação de angústia, é necessário nós aprendermos algo sobre nós. E aí nós nos elevamos em consciência, porque é só a partir do momento que nós nos elevamos em consciência, nós aprendemos alguma coisa, que vamos conseguir superar aquele outro problema. Então, lembrando de Einstein, né? Um problema não pode ser resolvido no mesmo nível de consciência que nós produzimos. Então, para que nós possamos sair de um problema, precisamos nos elevar de consciência. Então, para isso, é importante nós buscarmos em nós, buscarmos ferramentas dentro de nós para reconhecer o aprendizado que está naquela situação. Então, espero que eu tenha podido esclarecer a sua dúvida, Silvio. Mas obrigado pelo seu comentário e pela sua pergunta. Silvio Ishino escreveu, maravilhosa explicação, Hugo. Opa, obrigado, Silvio. Obrigado pelo comentário. Obrigado por participar também. Obrigado a todos que estão assistindo, obrigado a todos que estão comentando, perguntando. Muito obrigado a todos vocês que ajudam a enriquecer cada vez mais o conteúdo da live. Então, vamos lá. Então, na nossa jornada de vida, nós passamos por condições difíceis de aprendizado, que nos ensinam a valorizar a nossa responsabilidade, o nosso livre-arbítrio e a nossa razão. Mas, se apesar dos ensinamentos, não conseguimos nos manter em equilíbrio e continuamos nos desviando do nosso caminho, e tudo isso ocorre porque nós estamos carregando velhas viciações mentais. E com isso nós estamos realizando ainda aquelas ações prediletas que são prejudiciais para nós. Então, são aquelas ações prediletas devido às velhas viciações mentais que nós trazemos lá do passado e continuamos repetindo essas coisas. E aí, isso nos leva a nós nos desviar do caminho ou não conseguirmos retomar o nosso caminho. Então, com a nossa razão, nós conseguimos identificar e até classificar os erros das outras pessoas. Sabemos discernir, localizar os pontos fracos e listar as falhas alheias. Só que nós estamos deixando de compreender que essas mesmas quedas das outras pessoas também podem acontecer conosco e também podem nos ferir. Principalmente naqueles pontos onde nós achamos que nós somos inatingíveis. Então, às vezes, nós achamos que somos fortes em um determinado ponto, mas quando nós somos colocados à prova, nós escorregamos, nós falhamos. Então, é importante nós percebermos que antes de identificar as falhas nas outras pessoas, que nós procuramos ver em nós se nós também não temos essa falha ou se nós também não temos aquela vulnerabilidade. Né? Então, não vamos conseguir conquistar níveis superiores de consciência sem pagarmos o preço do
aprendizado. Por isso que eu comentei agora há pouco, é necessário buscar pelo aprendizado, pelo conhecimento daquilo que nos faz pessoas melhores. E assim nós conseguimos nos elevar em níveis cada vez superiores de consciência. E esse aprendizado serve para renovação da nossa mente e também para purificação do nosso coração. E quando nós estamos passando por momentos de angústia, vale refletirmos se estamos precisando nos desapegar de algo ou de alguém. E para realizar essa ação de desapego, nós precisamos ter o entendimento do que significa a verdadeira posse, o que significa a verdadeira propriedade. Ou seja, o que realmente nos pertence e o que não nos pertence. Então, procuremos reduzir a análise das falhas alheias para buscar o aprimoramento de nós mesmos. Que muitas das angústias vão ser amenizadas ou até solucionadas a partir dessa simples ação, dessa simples dica. Então, apesar do nosso sofrimento, apesar da nossa angústia, não julguemos que nós estamos sozinhos nessa luta. Procuremos levantar o nosso olhar e refletir. Se estamos em posição de servir, que nós possamos ajudar os outros e continuar seguindo em frente. Por exemplo, pensemos na pessoa que se encontra na indigência e sem recursos. Pensemos naquela pessoa que ouve o choro dos filhinhos e não tem possibilidades de ajudar. Pensemos naquela pessoa que, por alguma situação, está limitada em seus movimentos e presa em uma cama. Pensemos nos corações das mães que estão na escassez de pão dentro de casa e não conseguem alimentar seus filhos. Então lembremos que nós podemos interromper de tempos em tempos aquele andar apressado que nós temos no nosso dia a dia para auxiliar alguém, seja na rua, seja em algum outro lugar, seja presencialmente ou seja remotamente. Então, se for presencialmente, é importante nós tomarmos o cuidado, as proteções adequadas, né? Então, de repente, a gente está passando na rua e podemos ajudar alguém nesse momento. Então, é um ponto para que nós possamos refletir, tomando os devidos cuidados enquanto essa situação não passa, né? Então, nós podemos diminuir a velocidade das coisas que nós vemos apenas para nós, para ver as necessidades das outras pessoas. Então, quando fizermos isso, quando começarmos a perceber que as outras pessoas têm também as necessidades delas e de repente nós podemos ajudar em alguma coisa, mesmo que seja pequena, é possível que a nossa própria dor, a nossa própria angústia desapareça. Pois se nós temos braços para ajudar, cabeça para pensar no bem dos nossos semelhantes, nós tenhamos coragem também para amparar alguém. E quando nós conseguimos superar as nossas próprias angústias para produzir alegrias nas outras pessoas, a felicidade alheia vai vir ao nosso encontro, onde nós estivermos. Que uma angústia provocada por uma enfermidade ou uma tristeza em nós não nos impeçam de nós continuarmos caminhando, porque quando nós plantamos a alegria de viver nos corações das pessoas que nos cercam, em breve os frutos e as flores do nosso plantio vão enriquecer o nosso caminho. Então é importante nós continuarmos seguindo em frente, continuarmos seguindo, plantando o bem, ajudando as outras pessoas. Mesmo que nós tenhamos alguma enfermidade, alguma tristeza, alguma angústia nos incomodando. Que procuremos continuar caminhando em frente e não ficarmos parados. Então eu vou contar agora mais uma história. Essa história eu colhi do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 3. E foi organizado pelo Alexandre Rangel. Então existia uma fazenda
onde os trabalhadores viviam angustiados, tristes, isolados uns dos outros. Então eles estendiam as roupas no varal e alimentavam aqueles cães magros, aqueles cães bem magros, com o pouco que sobrava das refeições dessas pessoas. E todos que viviam ali trabalhavam na fazenda de um senhor que criava avestruzes, javalis, mini-vacas e outros animais exóticos. E esses animais, por necessitarem de cuidados especiais, exigiam o máximo dos funcionários também. Um dia, chegou ali na fazenda um novo empregado, que começaram a chamar de Vô Alegria. Então era um agricultor em busca de trabalho, foi admitido pelo fazendeiro e recebeu, como todos os outros, uma velha casa onde ele iria morar enquanto trabalhasse ali na fazenda. Então, quando o novo empregado viu a casa suja e abandonada, resolveu dar vida nova para essa casa. Cuidou da limpeza e, nas horas vagas, lixou, pintou as paredes com cores alegres e também ele começou a plantar flores nos jardins e também nos vasos. Aquela casa limpa e arrumada se destacava das demais casas que havia lá na fazenda e chamava a atenção de todos que passavam por ali. Então ele sempre trabalhava alegre e feliz naquela fazenda e por isso passou a receber o apelido de Vô Alegria. E os outros trabalhadores lhe perguntaram: como você consegue trabalhar feliz, sempre cantando, com pouco dinheiro que nós ganhamos? E o vô Alegria olhou para os amigos e respondeu: bem, o trabalho hoje é tudo o que eu tenho. Ao invés de reclamar, agradeço por ele, porque quando eu aceitei trabalhar aqui, eu sabia das condições. E não é justo agora que eu estou aqui que eu fique reclamando. Então faço tudo com capricho e amor, aquilo que eu aceitei fazer. Os outros que se acreditavam ser vítimas das circunstâncias, achavam que foram abandonadas pelo destino, olhavam admirados e comentavam entre si: como ele pode pensar assim? E o entusiasmo do vô Alegria, em pouco tempo, chamou a atenção do fazendeiro, que passou a observar esse vô Alegria à distância. Um dia, o dono da fazenda pensou: alguém que cuida com tanto carinho da casa que eu emprestei, vai ter também o mesmo cuidado e o mesmo capricho na minha fazenda. Ele é o único que pensa como eu. Eu estou velho e eu preciso de alguém que me ajude na administração da fazenda. Então, num final de tarde, o fazendeiro foi até a casa do vô Alegria e, após tomar um cafezinho fresquinho, ofereceu para ele o cargo de administrador da fazenda, que foi prontamente aceito pelo vô Alegria. E seus amigos foram lhe perguntar, rapidinho, né, quando ficaram sabendo, o que faz algumas pessoas serem bem-sucedidas e outras não? A resposta do vô Alegria foi: em minhas andanças, meus amigos, eu aprendi muito. E o principal é que não somos vítimas do destino. Existe em nós a capacidade de realizar e de dar vida nova a tudo que nos cerca. Isso depende de cada um de nós. Então, essa foi a resposta do vô Alegria. Então, apesar de estarmos angustiados com algo, nós podemos deixar de focar naquela angústia, deixar de nos sentir como vítimas da situação e começar a fazer pequenas arrumações no nosso lar, no ambiente em que nós vivemos, na sociedade em que nós participamos. E as pequenas arrumações exteriores vão refletir nas pequenas arrumações dentro de nós. Os resultados vão começar a aparecer. Então, não esqueçam daquelas 12 dicas que eu passei
para que possamos escolher pelo menos uma dessas dicas e perseverar até conseguirmos atingir o objetivo. E depois ir para outra dica e assim por diante. Desta forma, nós vamos percebendo também que temos como contribuir para um mundo melhor à nossa volta. E o sofrimento emocional vai deixando de existir, a angústia vai deixando de existir a partir do momento que nós nos movimentamos na direção do bem, em auxílio às outras pessoas. Então, eu espero que durante esse tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar desde já, na prática, no seu dia a dia. Então, escreva um comentário, caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou. E se teve algo que te chamou a atenção, algo que te fez refletir. E também para eu saber se eu estou no caminho certo ou se eu preciso fazer alguma correção de rota. E se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E você que está assistindo o vídeo no YouTube, se inscreva no meu canal, caso ainda não tenha inscrito, e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. Então, gratidão. Gratidão a você, gratidão a todos que me acompanharam até o finalzinho aqui da live, até o finalzinho do vídeo. Espero te ver na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. A cada dia com um novo conteúdo. Espero te ver em todas essas lives. Aqui temos Bernadette Alves, também entrou e disse boa noite. Chegou bem no finalzinho aqui, Bernadette. Mas depois eu vou deixar disponível também para vocês poderem assistir. Ademir Moleiro. Ô, Ademir, boa noite, abraços. Obrigado por estar aqui, Ademir. Também chegou bem no finalzinho. Obrigado por estar aqui também me acompanhando, Ademir. Sueli Hipólito escreveu gratidão. E Luciene Rocha escreveu, fico maravilhada com seus conteúdos. Muito obrigada, Luciene. Muito obrigado pelo seu comentário. Então, os comentários que vocês fazem também me incentivam bastante a continuar produzindo conteúdos, para continuar estudando, para continuar aprendendo e compartilhando os meus aprendizados com vocês. Eu espero também estar contribuindo para que possa ajudar a minimizar a sua dor, minimizar o seu sofrimento, minimizar a sua angústia, ou quem sabe, superar essa situação. Muito obrigado por você estar aqui me assistindo. Silvio Itima balançou as mãos. Obrigado, Silvio. Obrigado por estar aqui me acompanhando. Maria Ângela Nascimento escreveu, que linda história, doutor. Esse vídeo ajuda muito as pessoas. Muito obrigado, Maria Ângela. Muito obrigado. Que você possa compartilhar o conteúdo desse vídeo com outras pessoas, né? Ou compartilhar o vídeo editado, que daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas nós vamos editar e postar novamente. Mas muito obrigado por estarem aqui ao vivo, participando da live. Então, essa energia de participar ao vivo é um pouco diferente de assistirmos o vídeo, mas também o vídeo traz bastante conteúdos. Então a minha ideia é passar as dicas de forma bastante simples para que ele possa ser utilizado, possa ser aplicado na prática do dia a dia. Muito obrigado, Maria Ângela. Matilde Cote escreveu gratidão. Gratidão a você também, Matilde. Então assim, vamos chegando ao final de mais uma live. Quero desejar a todos e a todas uma boa noite, que tenha uma noite tranquila, uma noite abençoada, uma noite reconfortante. E que possamos ter uma excelente semana abençoada por Deus. Muito obrigado a todos vocês. E minha mãe escreveu aqui, boa noite, Hugo, ótima live de aprendizado. Tenha uma noite abençoada e excelente semana para você e também a todos os participantes. Legal, tá passado o recado. Muito obrigado, mãe, por me acompanhar. Obrigado também por comentar e compartilhar também o conhecimento, né? Muito obrigado.
De novo, muito obrigado por estarem aqui. A Maria Ângela Nascimento escreveu aqui, boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada a você, Maria Ângela. Então, boa noite para você também. E a Neuza Silva escreveu, oi, Hugo, boa noite, estamos juntos. Gosto de te assistir e é muito proveitoso para a gente. Muito obrigado, Neuza. Muito obrigado também, Aline. Obrigado por estarem aqui. Então, assim vamos chegando ao final de mais uma live. Então, muito obrigado a todos vocês. Então, boa noite a vocês.